A noite caía como um manto silencioso sobre o palácio do sheik bilionário. Mas pela primeira vez em anos, sua mente não se aquietava. Nas profundezas do seu olhar calculista, um pensamento inquietante brotava. Uma pergunta simples, feita por uma mendiga que havia parado sua carruagem naquela tarde, como um desafio ao seu império de certezas. O ar era denso, no salão decorado com tapeçarias persas que enchiam o ambiente de um vermelho profundo, enquanto as lâmpadas de ouro reluziam sob a luz filtrada dos candelabros. O perfume exótico do oud se misturava ao silêncio cortante do deserto que cercava o emirado, tudo indicando poder absoluto e controle, mas nada disso conseguia conter a inquietação no peito do sheik. Ele era a definição da arrogância e da inteligência soberana. Com um sorriso glacial, governava seu mundo como um monarca imbatível, dono de tudo, e todos ao seu redor. Porém, em sua alma de aço, uma sombra persistia. O tédio infinito de uma vida onde nada mais lhe surpreendia. Até o instante em que aquela mulher humilde cruzou seu caminho. Ela estava ali, suja, com olhos que carregavam mais perguntas que respostas. A mendiga não tinha o que o dinheiro podia comprar, mas possuía algo que ele desconhecia, uma dúvida levada na voz, uma coragem natural que parecia romper as paredes douradas atrás das quais ele se escondia. Por que, sheik? Se você é tão inteligente, não consegue traduzir o que meu coração quer dizer? Ela perguntara, tão simples e tão devastadora. O choque do inesperado paralisou-o. O silêncio entre eles cortava o ar, quando ele percebeu que aquela pergunta não era vaga, mas um espelho que refletia suas próprias inseguranças. Uma mendiga, desafiando o sheik bilionário, pensou, franzindo a testa com um misto de desprezo e fascínio. Nunca ninguém havia ousado falar-lhe assim, e a sensação lhe era estranha, quase dolorosa. Eles ficaram ali, frente a frente. Ela, a voz da dúvida e da vulnerabilidade. Gigante de ouro e veludo que, pela primeira vez, sentiu a corrosão silenciosa da incerteza. Uma tensão inexplicável começou a crescer no ar. Você acredita que saber tudo pode evitar qualquer erro? A pergunta veio dela, seca e direta. Essas poucas palavras desarmaram a fortaleza que ele havia construído com perfeição. O sheik bilionário suspirou, mais para si do que para ela, sentindo seu coração acelerar, uma batida estranha e desconcertante. Seu olhar, antes impenetrável, vacilou por um instante. A dúvida que saíra da boca daquela mulher ecoava agora dentro dele, ameaçando a ordem rígida de sua vida dourada. Era só uma pergunta, mas podia esconder um segredo profundo, capaz de demolir todo o seu reino de certezas. Aquela emoção perturbadora o fazia hesitar. Pela primeira vez, queria entender o que aquela mendiga realmente queria dizer. O vento frio do deserto trazia sussurros que pareciam carregar respostas. Mas o sheik mal podia acreditar no que sentia. Sua mente nunca fora tão vulnerável. E assim, parado naquela noite silenciosa, o sheik bilionário percebeu que sua inteligência talvez não fosse suficiente para desvendar o mistério da dúvida, nem para salvar seu coração, antes mesmo que ele percebesse estar ferido. E antes que a verdade por trás daquela dúvida se revele, veja se já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos segredos ainda serão revelados, e não quero que você perca nenhum instante desta saga. Deixe seu like, se o pensamento do sheik já mexeu com você. Conte nos comentários qual resposta você acha que ele vai encontrar. Sua paixão por esses dramas é a força que nos guia. Obrigado por estar conosco.
A madrugada avançava lentamente, e o palácio do sheik bilionário permanecia imóvel sob o céu imenso e estrelado do deserto. As sombras se alongavam pelos corredores revestidos de mármore branco, e o silêncio era um manto pesado que parecia sufocar o próprio ar. No salão principal, o sheik permanecia imóvel diante da janela alta, a mente ainda absorta na pergunta da mendiga que desafiara sua invencibilidade. Aquela voz rústica, carregada de uma coragem inesperada, ressoava em sua cabeça como um eco irresistível. Ele se voltou, os olhos brilhando com uma intensidade rara, uma mistura inquietante de raiva e fascínio. É isso que você quer? Entender o que meu coração quer dizer? Murmurou para si, como se testar suas próprias defesas. Um criado entrou suavemente, trazendo uma taça de vinho de tâmaras, rico e doce. O sheik não notou a atenção tão fragmentada quanto os gritos silenciosos da alma que ele negava reconhecer. Foi então que um leve toque na porta lhe chamou a atenção. Não era comum que alguém ousasse interrompê-lo naquela hora. Ele quase descartou a possibilidade, mas uma alergia antiga à monotonia o impelia a aceitar o que viesse do destino. Ao abrir a porta, ela estava ali. A jovem que carregava nos olhos uma chama que nem o deserto conseguiria apagar. Sua figura modesta contrastava com o luxo ao seu redor. E ele soube, instantaneamente, que o encontro daquela tarde não seria um acaso qualquer. Você voltou, disse ele, a voz grave, carregada de uma autoridade que por um instante vacilou. Ela não sorriu, mas o olhar era firme, desafiador. Sim, sheik bilionário. Porque não consegui esquecer a pergunta que fiz. Porque, tal como você, também tenho dúvidas sobre o que o coração realmente deseja, disse ela com uma coragem que o surpreendeu. Ele fechou a porta lentamente, como se barrasse não apenas o acesso ao saguão, mas a um mundo de emoções que ele jurava manter trancado. Sentou-se em seu trono de veludo, as mãos entrelaçadas, tentando reencontrar o controle sobre seus pensamentos rebeldes. Você pensa que o coração pode ser decifrado? Ou talvez queira que eu prove que não, provocou ele, um sorriso frio se formando no canto da boca. Ela se aproximou e o cheiro de jasmim que emanava de sua pele sutilmente invadiu o ambiente, quebrando a atmosfera rígida do palácio. Cada passo seu era uma declaração de existência, uma batalha silenciosa contra o domínio implacável daquele homem. Não busco provas, sheik. Quero apenas que você reconheça que por trás da inteligência e do controle também existe uma vulnerabilidade. Algo que não pode ser comprado ou aprisionado, respondeu, com os olhos cintilando de sinceridade. Ele permaneceu em silêncio, impressionado pela audácia da moça. Naquele instante, uma tempestade se formava em seu peito. Uma mistura inesperada de admiração e medo. O sheik bilionário temia justamente o que nunca poderia controlar. O desconhecido que nasceu de um simples encontro. O olhar dele se perdeu no horizonte distorcido pelas luzes douradas do palácio. Por anos, ele havia se erguido sobre um império de certezas. Agora, sentia como se aquelas certezas fossem areias movediças, a cada passo, a cada pensamento. Por que você insiste tanto? Perguntou. A voz baixa, quase um sussurro. Porque tenho um segredo. Um segredo que pode fazer tremer até o seu trono, disse ela, deixando um silêncio pesado entre as palavras. O sheik franziu a testa, atento. Havia algo de real ali, algo que ultrapassava o jogo de poder ao qual estava acostumado. Você ousa vir até mim alegando um segredo?
A pergunta saiu cortante, mas perto dali, a sombra de um sorriso se desenhou. Ela então ergueu a cabeça, revelando toda a sua determinação, e aproximou-se ainda mais, deixando apenas um suspiro de distância entre eles. Sim, e não é só um segredo. Sua voz tremeu por um instante, expondo uma fragilidade guardada à força. É uma verdade que pode mudar tudo. O sheik encarou aquela mulher no meio do seu palácio feito fortaleza. Como uma tempestade que se avizinha, a dúvida começou a aquecer, misturando-se ao desejo. Desejo de entender, de decifrar aquele enigma que fugia às regras do seu mundo dourado. Em um impulso improvável, ele estendeu a mão para tocá-la, mas a hesitação congelou o gesto no ar. Era um gesto carregado de significado. Uma rendição silenciosa à complexidade daquele momento. Os olhos dela se encontraram com os dele, e a tensão ficou tangível, a tensão de dois seres feridos, aprisionados por mundos e expectativas opostas. Mas saiba disso. Seu segredo pode ser sua força, ou sua ruína, advertiu ele, a fúria contida vibrando em cada sílaba. Ela assentiu, e dessa vez um sorriso triste se formou em seus lábios. Então, que venham as consequências, porque eu não tenho mais medo do que possa vir, disse ela, destemida. O sheik suspirou profundamente, sentindo pela primeira vez o peso da incerteza longe dos muros do poder. Aquele reino de ouro parecia menor diante daquele encontro inesperado. Ele havia construído uma muralha inabalável de orgulho e controle. Agora, aquela muralha ameaçava desabar. A noite no palácio se aprofundava mais, e lá fora o deserto sussurrava seus segredos na brisa fria. Mas dentro daquela fortaleza, uma tempestade muito maior se formava. A dúvida tinha se tornado uma chama, e à medida que o sheik bilionário e a mulher misteriosa permaneciam frente a frente, o silêncio explodia num grito contido. Foi então que, sem aviso, um som seco ecoou pelos corredores. Passos apressados, uma voz abafada, e as portas de ferro se escancararam. Homens encapuzados invadiram o salão, rostos escondidos em sombras, e naquela fração de segundo, o sheik percebeu que havia algo mais sombrio entrando em seu domínio. Algo que não apenas questionava seu coração, mas ameaçava sua própria vida e reino. E naquele momento fatídico, enquanto a heroína segura se preparava para lutar, o sheik bilionário viu seus olhos encontrarem os dela, um misto de temor e promessa de que juntos teriam que enfrentar o que quer que viesse, ou perder tudo para sempre. O destino acabara de desencadear a tempestade, e nenhuma das certezas do passado seria capaz de preparar seus corações para o que estava por vir. A tensão cortava o ar como uma lâmina afiada. O salão, antes dominado pelo silêncio quase palpável, transformava-se num campo minado de emoções proibidas. O sheik bilionário, de dedos entrelaçados, encarava a figura da moça, que oscilava entre a fragilidade e a força como um fogo que resiste ao vento do deserto. O perfume sutil de jasmim ainda pairava no ambiente, contrastando com o frio que reverberava em seu peito. Ele observava cada detalhe dela, o leve tremor das mãos, a postura ereta desafiando aquele trono dourado, a chama das palavras não ditas nos olhos intensos. Era a primeira vez que alguém se apresentava não apenas como uma intrusa, mas como uma enigma que ameaçava arrancar de seu império as certezas intactas. Você fala de segredo, ele sussurrou, a voz grave reverberando pelo salão como um trovão distante.
Um segredo capaz de derrubar meu império. Por que deveria acreditar em você? O desafio estava lançado, mas por trás da autoridade havia um brilho raríssimo de vulnerabilidade. Ela avançou um passo, aproximando-se do sheik sem medo. No contraste gritante entre o luxo do palácio e a simplicidade de sua presença, havia uma verdade indescritível que corria nas veias daquelas palavras. Por que, sheik bilionário? O segredo que carrego não é apenas meu. É um fio invisível que conecta seu passado ao presente e pode explodir seu futuro. Sua voz vacilou, cedendo à urgência contida. Ele arqueou uma sobrancelha, o semblante endurecendo. O passado. Aquela palavra ecoava como um tambor mortal em sua mente. Anos atrás, havia enterrado pedaços invisíveis de si mesmo. Enterrado mentiras e dores em profundezas impenetráveis. Agora, uma sombra daquelas lembranças ameaçava emergir. O silêncio os envolveu novamente, e o sheik bilionário se permitiu um instante de olhar. Não aquele que impunha respeito, mas o olhar que busca entender, que se recusa a negar o que é desconcertante. Em seus olhos refletia-se a luta entre o controle absoluto e o crescente caos interno. Fale. A palavra saiu firme, exigindo que a verdade se materializasse. Mas saiba que, uma vez dita, será impossível voltar atrás. Ela respirou. Fundo, o aroma acre da ansiedade misturando-se com o leve frescor do ar noturno. Cada sílaba daquele segredo, cada retração da verdade, carregava o peso de uma fera prestes a ser libertada. A mulher que você conhece não sou eu, declarou ela, a voz embargada pela emoção. Sou a filha que você jamais quis reconhecer, a herdeira de uma promessa quebrada. O choque no semblante do sheik foi instantâneo, quase como uma punhalada cruel. A revelação não apenas desafiava seu orgulho, mas cavava fundo na ferida que ele tentava ignorar. Uma filha. A palavra saiu quase sem voz, um tremor sutil tomando conta de seu corpo grande e austero. Um misto de dúvida, incredulidade e um silêncio ensurdecedor tomou conta do espaço entre eles. Ela assentiu devagar, como se carregar aquele peso fosse sua mais dura penitência. Você desconhecia a existência dela, e ninguém ousou lhe contar. Por respeito, medo ou talvez por não querer que uma verdade frágil ameaçasse seu mundo de ouro. O sheik sentiu o chão afastar-se sob seus pés. Seu império, sua vida construída como uma fortaleza intransponível, começava a ruir sob o peso de uma filha oculta. Mas antes que pudesse engrossar a voz, um som súbito quebrou o momento. O eco distante de passos apressados. Portas se escancararam com estrondo. Máscaras de sombra invadiram o salão. Homens encapuzados, silenciosos como a morte. O sheik bilionário sentiu o coração acelerar, a adrenalina tomando conta do corpo. Ele trocou um olhar rápido com a jovem, a cumplicidade de duas almas lançadas ao fogo da inesperada agressão. O silêncio agora se tornava caos. O perfume de oude de jasmim misturava-se ao cheiro de perigo e medo. Ele se ergueu num só movimento, sua presença imponente como uma muralha viva bloqueando os invasores. A dama ao seu lado, antes delicada, transformava-se numa guerreira pronta. Vocês ousam desafiar o sheik bilionário? Sua voz ressoou poderosa, reverberando contra as paredes douradas. Os homens não responderam, mas a tensão no ar parecia rasgar cada fio de paz restante. Em meio à confusão crescente, a jovem estendeu a mão em direção ao sheik,
não como um pedido de ajuda, mas como uma promessa silenciosa de luta conjunta. Ele a segurou firme, o toque queimando mais que 1000 tempestades do deserto. Nesta noite, não apenas meu segredo está em jogo. Pausou, o olhar firme e cortante. Também meu império, minha vida e talvez meu coração. A batalha silenciosa entre poder e vulnerabilidade irradiava de cada gesto, de cada palavra contida. E quando os invasores avançaram para o primeiro ataque, o mundo do sheik bilionário estremeceu sob um sussurro sombrio que a jovem revelou em voz baixa, quase inaudível. Eles sabem quem eu sou, e não param até me destruir. O olhar dele se estreitou e por um breve instante a chama do homem invencível brilhou com intensidade, à prova de tudo. Mas o que ninguém poderia imaginar era que naquele instante a verdadeira tempestade estava longe dos punhos, escondida na verdade que aquilo tudo poderia despertar. Uma verdade capaz de desmoronar não só o império do sheik bilionário, mas toda a sua existência. O silêncio abrupto que se seguiu antecedeu um novo capítulo. Um capítulo onde segredos mortais, paixões perigosas e escolhas impossíveis se enfrentariam sob o céu estrelado do deserto. E naquela noite, enquanto o palácio vibrava entre armas e sombras, o sheik bilionário percebeu que a batalha mais difícil não seria contra os invasores, mas contra a verdade escondida em sua própria alma. Uma verdade que só aquela mulher podia libertar ou esmagar para sempre. O salão parecia respirar tensão a cada instante. O sheik bilionário ergueu-se, a imponência de seu corpo contrastando com a incerteza que fazia seu olhar vacilar. Os homens encapuzados avançavam silenciosos, mas em seus olhos ele já via a ameaça silenciosa que tentavam impor. Ainda assim, seu foco não se desviava da mulher à sua frente. Ela não era apenas uma presença. Era o epicentro do caos que começava a consumir sua vida. Eles sabem quem você é, murmurou ele, as palavras quase se perdendo no eco do salão. E essa verdade pode nos destruir. Ela permaneceu firme, o peito subindo e descendo com uma respiração controlada, embora por dentro sentisse o peso do destino se fechar sobre ela como as paredes douradas daquele palácio. Não importa o que saibam, o que importa é o que podemos fazer juntos. A voz saía firme, desafiando não só os invasores, mas também o medo que insistia em lhe apertar o coração. O sheik sentiu a corrente súbita que se formara entre eles. Por mais que a arrogância o chamasse a descartá-la como fraqueza, houve um instante em que a coragem daquela mulher cruzou a linha do impossível e tocou algo profundamente invisível em sua alma. Os passos ecoavam cada vez com mais urgência, preenchendo o espaço com o som de ameaças veladas. Ele avançou um passo à frente, gesticulando com autoridade para os guardas que começavam a se posicionar. Preparem-se, não permitirei que nenhum dos meus súditos se perca, por minha culpa. A mulher aproximou-se, deslizando suavemente até estar lado a lado com o sheik. A seda azul escura de seu vestido acariciava seus braços, quase como uma armadura invisível contra o perigo. A respiração entre ambos se acelerou, não pelo medo, mas pela tensão elétrica, que só quem sentiu o abraço do perigo não consegue encobrir. Eu jamais permitirei que você dance sozinha nessa tempestade, sussurrou ele. Um pulso de vulnerabilidade que quebrou suas próprias defesas. Ela virou-se, olhos brilhando na penumbra. Por trás da máscara da heroína que carregava, havia uma mulher cuja história queimava mais intensa que as chamas do deserto. O que me intriga, sheik, é como você sempre parece controlar tudo, menos o que realmente importa. Seu coração.
Ele franziu as sobrancelhas. O peso daquela frase o atingia como uma lâmina silenciosa. O império que governava era feito de ouro e aço, mas ali, naquele momento, sentia que até o brilho do ouro podia ser obscurecido pelo nevoeiro da dúvida. Um dos invasores rompeu a linha dos guardas, avançando com uma faca reluzente. Num movimento rápido, o sheik se interpôs, o corpo se movendo com a precisão e destreza de um guerreiro acostumado a vencer batalhas não apenas políticas, mas pessoais. Próximo passo. E não hesitarei. O homem hesitou por um instante, o olhar titubeante diante da força viva do sheik. Mas não era apenas poder que impressionava. Era o fogo que carregava o sheik quando se tratava dele mesmo e dessa mulher. Enquanto isso, a heroína tirou discretamente do cinturão uma pequena adaga. Seu olhar encontrou o do sheik. Uma palavra não dita, que dizia mais que qualquer juramento. Estamos mais conectados do que pensa, disse ela, com uma ponta de melancolia. O sheik sentia um aperto no peito. Ela era um enigma que não podia decifrar ainda, mas sabia que era a chave para algo maior do que seu próprio orgulho. Aquele segredo que ela carregava não apenas ameaçava seu império, mas também seu jeito de ver o mundo. Um mundo onde nada escapava de seu controle. Até agora. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Conte-me tudo, ordenou, a voz seca, embora carregada de uma ansiedade contida. Ela fez um gesto para indicar em silêncio, enquanto ouvia passos apressados vindo de um corredor adjacente. O rosto dela se fechou numa máscara de alerta. O sheik percebeu que a traição não vinha apenas dos invasores que enfrentavam ali. Havia mais, muito mais escondido nas sombras do palácio. Intrigas tão profundas quanto antigas. Nem tudo é o que parece, murmurou a heroína. Alguém no seu círculo mais próximo conspirou para nos colocar sob essa mira. O sheik apertou os punhos, os nós das mãos brancos sob a pressão. A sensação de ser traído queimava como espinhos de fogo sob sua pele normalmente impenetrável. Quero saber quem. Agora! Ela desviou o olhar. Por um breve momento frágil, uma brecha na armadura construída por anos. Ainda não posso, disse com voz baixa, mas vou encontrar. E quando soubermos, não haverá refúgio para os culpados. A conexão silenciosa entre eles se intensificou. Aquela aliança forjada não só pelo destino, mas por uma urgência invisível que os pressionava. De repente, uma luz se acendeu no fundo do corredor. Um vulto se aproximava rapidamente, laceando um rastro de sombra e perigo. Prepare-se, sheik, advertiu a heroína. O que está por vir vai mudar tudo. Ele esquivou-se de um movimento instintivo e garantiu que a adaga que ela escondia não caísse. A mão que segurava a dela apertou firme, segura. Venha o que vier, disse ele com a voz de aço. Enfrentaremos juntos, mesmo que signifique perder tudo. E naquele instante, enquanto passos se aproximavam pela sombra, o sheik bilionário soube que sua guerra não seria apenas contra os invasores, mas contra o fantasma que de tempos em tempos assombrava seus sonhos. O segredo enterrado que aquela mulher revelara e que podia desmoronar não só seu reino, mas o próprio legado de sua alma. Um portal se abriu silencioso no corredor, e por trás da porta, uma figura familiar surgiu, uma sombra do passado que trazia consigo uma verdade não dita e uma ameaça que podia apagar para sempre o que restava de qualquer esperança. O sheik e a heroína trocavam um olhar, conscientes de que naquele momento o jogo mudava para sempre. E enquanto a porta se fechava lentamente atrás daquele visitante inesperado, o silêncio do palácio tornou-se mais pesado que nunca,
como se o próprio deserto aguardasse, paciente, pela queda iminente daquele império. O vulto que atravessara a porta era conhecido demais para ser um estranho. Mas o silêncio que o acompanhava carregava ameaças tão densas quanto as sombras do deserto à noite. Ele parou, os olhos fixos no sheik bilionário e na mulher que agora se tornara sua aliada involuntária, a respiração pesada, marcando o início de um confronto inesitável. Voltei para fazer justiça, disse ele, a voz baixa e carregada de ressentimento, e para desfazer a mentira que vocês construíram durante tantos anos. O sheik permaneceu imóvel, seu corpo tenso, enquanto aquela figura antiga escancarava as feridas que ele acreditava ter enterrado para sempre. O nome que pairava no ar, não pronunciado, fazia o palácio inteiro parecer estremecer. A promessa não dita trazia consigo o temor de um passado que poderia ruir seu presente. A heroína, desafiadora, não desviava o olhar daquela sombra que se aproximava. Conscientes dos olhares atentos dos homens encapuzados que ainda permaneciam em alerta atrás dela. Você não terá chance de destruir tudo o que construí, declarou o sheik com firmeza, a voz ecoando pelo salão como uma tempestade. Nem enquanto eu respirar. A figura sorriu, um gesto frio que parecia congelar até o ar ao redor. A questão não é o que você ainda tem, mas o que nunca teve coragem de admitir. E nesse instante, virou-se para a mulher ao lado do sheik. E você sempre esteve mais perto da verdade do que pensava. O silêncio caiu entre eles como uma lâmina suspensa, e o sheik sentiu o peso daquele olhar intenso pousar sobre a mulher com quem compartilhava agora não só o perigo, mas uma ligação inesperada. Então diga logo, desafiou o sheik, disposto a confrontar qualquer maldição do passado. Que verdade é essa, capaz de abalar meus alicerces? Ela respirou fundo, os olhos brilhando, com uma mistura de dor e coragem. Você criou um império de regras e segredos. Começou com voz firme, mas não pode controlar o que foi escondido para protegê-lo. Eu sou a prova viva disso. O homem desconhecido deu um passo, mas a mulher à frente não vacilou, posicionando-se com a determinação feroz de quem enfrenta. Não apenas inimigos externos, mas também fantasmas internos. A verdade que carrego está escrita em cada lágrima que silenciei, em cada noite em que o medo me prendeu. Disse ela, com voz entrecortada. Você pode tentar apagar o passado, sheik bilionário, mas ele tem a força de 1000 tempestades. Um ruído sutil, quase imperceptível, percorreu o salão. Os guardas apertaram a empunhadura das armas, mas poucos conseguem encarar. A mulher recuou um passo, a sombra de uma lágrima traindo sua fachada corajosa. Porque eu vivo essa verdade todos os dias, sheik. E chegou a hora de seu império ser confrontado pelo que você nunca quis enfrentar. O ar ficou denso na sala, carregado do cheiro inconfundível do úde, misturado à tensão quase palpável que os separava. O sheik abriu os olhos lentamente, sem desviar o olhar da mulher, que poderia ser a chave de seu passado e de sua redenção. A conexão entre eles, antes tensa, parecia agora uma linha tênue de expectativa, medo e possibilidade. E se eu aceitar essa verdade? Perguntou, a voz mais baixa, quase como um sussurro doloroso. Se eu abrir as portas do que escondi para proteger meu império, o que espera me encontrar do outro lado? Ela floresceu num sorriso triste, cheio da dignidade ferida que a vida lhe impusera. Espera encontrar um homem capaz de reconhecer que por trás da armadura há um coração que sempre desejou ser amado, e não apenas temido. O silêncio prolongou-se,
como uma promessa pairando sobre eles. O homem desconhecido voltou a falar, sua voz carregada de determinação. O que vocês pensam ser suas fortalezas são, na verdade, prisões. Existe uma teia muito maior a ser desvendada. E ela começa com o segredo que ela carrega, apontou para a mulher, e com os silêncios que vocês mantiveram. Os olhos do sheik faiscaram. Ele sentiu a urgência de uma guerra que transcenderia armas e inimigos visíveis. Era uma batalha pela verdade, pela alma que ele jamais tivera coragem completa de enfrentar. Ela virou-se para o sheik, a respiração entrecortada pela tensão e pelo medo que se misturavam naquele momento. Eles ouviram mais do que deveriam, sheik. E se não agirmos rápido, nunca mais recuperaremos o que já perdemos. Ele esticou a mão, unindo seus dedos aos dela com uma intensidade quase desesperada. Então não há mais tempo para dúvidas. Que essa verdade venha, seja ela qual for. Porque se o meu império desabar, quero que seja ao seu lado, jurou, olhando nos olhos da mulher que agora era sua esperança e sua sentença. O salão do palácio parecia encolher sob o peso daquela aliança firmada em silêncio. O luxo e o poder que antes dominavam o ambiente agora se tornavam cenário de um reencontro com fantasmas insuportáveis e um futuro incerto. E foi nesse instante, quando a promessa ainda pairava no ar carregado, que uma sombra na janela captou o olhar atento do sheik. Ali, contra o céu alienado do deserto, uma figura esgueirava-se pela muralha externa, uma presença silenciosa e implacável. O perigo já não era apenas dos invasores que haviam rompido seu salão. Era uma ameaça ainda maior, oculta, que aproximava-se como a areia movediça que poderia engolir tudo. O sheik apertou a mão da mulher com força. Estamos cercados, mas não derrotados, e juntos vamos descobrir quem é esse verdadeiro inimigo antes que seja tarde demais. O som de passos novos ecoou pelo corredor, mais próximos, mais determinados. O olhar da mulher cintilou, anunciando que o tempo para respostas tinha expirado. Do lado de fora, o vento do deserto continuava a sussurrar, impassível e cruel, enquanto dentro da fortaleza dourada, o sheik bilionário compreendia que a batalha que o esperava não era contra homens comuns, mas contra as sombras que haviam se enraizado em seu próprio sangue. O que estava por vir não seria apenas uma guerra pelo poder, mas uma luta por tudo que ele já amara e por tudo que ainda poderia perder para sempre. No instante em que a figura familiar cruzou o portal, o ar do salão parecia se congelar, pesado demais para ser respirado. O sheik bilionário ergueu o olhar lentamente, como um senhor que, mesmo no topo de sua fortaleza, sente a proximidade de uma tempestade irreversível. A presença diante dele não trazia apenas memórias, mas feridas antigas, dispostas a sangrar novamente pelas frestas do tempo. Os olhos da heroína faiscaram, seus dedos apertando o punho de maneira quase imperceptível. Ela conhecia aquele vulto. Havia segredos entre os três, segredos que poderiam incendiar não só aquele palácio, mas toda a existência do sheik. O homem à porta envolto em roupa simples, porém com uma aura de autoridade silenciosa. Não precisava dizer seu nome para causar um tremor entre os presentes. Seu olhar encontrava um do sheik com alfinetadas de desprezo e uma promessa velada de vingança. Eles haviam compartilhado um passado que até aquele momento o sheik acreditava enterrado, mas que agora se materializava para exigir acerto de contas. Por quanto tempo você vai continuar fugindo das suas próprias sombras? A voz cortante do estranho
carregada de acusações e dor, ecoou pelo salão. Quanto tempo mais vai sustentar esse império sobre mentiras? O sheik apertou os lábios, cerrando as mãos apoiadas no trono dourado. Sentia o peso desse confronto pesado, mais que uma disputa de poder. Era sua alma exposta, desprotegida e ainda assim desafiadora. A heroína ao seu lado podia sentir a tempestade crescendo em seu peito, a batalha interna entre o orgulho e o medo. Ela deu um passo à frente, rompendo em silêncio com uma voz que misturava determinação e desafio. Se você veio para destruir, saiba que encontrará mais que resistência. Encontrará a verdade, mesmo que ela doa. O homem sorriu amargamente, um gesto que não alcançava os olhos, onde uma sombra profunda repousava. Verdade? A verdade que importa está oculta nas escolhas que você nunca teve coragem de fazer, sheik bilionário. E eu estou aqui para trazê-las à luz, disse, afastando-se lentamente, deixando um rastro de tensão no ar. O silêncio após sua partida era ensurdecedor. O palácio parecia absorver a angústia daquele momento, o brilho dos lustres dourados refletindo a inquietação no olhar do sheik. Ele se voltou para a mulher ao seu lado, o rosto rígido, mas com a vulnerabilidade que só aqueles que carregam segredos sabiam reconhecer. Quem era ele realmente? A pergunta saiu mais baixa do que ele pretendia. Quase um sussurro, para não delatar o abalo que essa chegada causara. Ela o fitou, a luz tremeluzente lançando sombras no contorno de seu rosto. Era o homem que você evitou lembrar, o fantasma que persegue cada passo seu. O homem que guarda as peças quebradas do seu passado e que ameaça desmontar o que você construiu. O sheik deu um passo até a janela alta, as cortinas de seda balançando suavemente com o vento frio do deserto. O silêncio dali para fora era um contraste brutal com a tempestade interna que se formava. Tudo o que pensei que controlei pode ter sido uma ilusão, murmurou, as palavras carregadas de uma sinceridade dolorida. A moça se aproximou, sua mão tocando o braço dele com uma suavidade que trazia aquele raro refúgio chamado esperança. Mesmo a maior das fortalezas tem suas vulnerabilidades, mas agora essas feridas podem ser o alicerce para algo maior, se você deixar. Um suspiro escorreu dos lábios do sheik, um momento efêmero de rendição diante aquela verdade que há tempos evitava encarar. Seus olhos encontraram os dela, a chama escondida naquela conexão silenciosa, ganhando força. Uma promessa não dita carregada de riscos e possibilidade. Um som distanciado cortou a atmosfera. Passos apressados, um murmúrio de vozes conspiratórias. O palácio, que por segundos parecia conter a respiração, voltou à vida. Mas não havia mais paz no ar. O sheik se endireitou, a postura recuperando a imponência, mas agora colorida por uma determinação renovada e diferente da arrogância habitual. A batalha não está só lá fora, disse com firmeza, apertando a mão dela. Está dentro de nós. E não permitirei que nada destrua o que estamos começando a construir. O olhar da heroína se intensificou, firme e resoluto. Então vamos lutar juntos, respondeu, seus olhos brilhando com uma coragem que incendiava o ambiente. Eles avançaram pelos corredores largos do palácio, cada passo um eco da guerra que se aproximava. Guardas se posicionavam, sussurros se espalhavam, e nos salões ecoava a certeza de que as alianças seriam testadas. Ao chegar em um dos elevados terraços, a vastidão do deserto se estendia sob o céu estrelado, um mar escuro pontilhado por brilhos frios. O silêncio da noite parecia guardar segredos antigos, enquanto abaixo as luzes do palácio pulsavam como corações insistentes. O sheik respirou fundo,
olhando para o horizonte infinito, onde cada grão de areia parecia carregar histórias não ditas. O passado, não. Morreu, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. E está prestes a acordar, para arruinar tudo se não formos mais rápidos. Ela tocou seu rosto, um gesto que parecia apagar por um momento a muralha de ferro que o cercava. Então que venham as tempestades, respondeu, porque só juntos podemos sobreviver a elas. Mas naquele instante, um sussurro carregado pelo vento alcançou seus ouvidos, uma palavra que se infiltrou entre o clangor do poder e o silêncio da noite. Traição. Os olhos do sheik se estreitaram. Uma sombra movia-se silenciosa nas algemas do destino. E o maior inimigo não seria o estranho ressurgido, nem os invasores encapuzados. Seria a própria corte, onde cada sorriso podia esconder uma lâmina. E enquanto o deserto sussurrava seu canto frio, o sheik bilionário sentiu no fundo do peito o tremor da guilhotina invisível que começava a cair sobre seu império e sobre seu coração. No instante seguinte, uma figura emergiu das sombras do palácio, com olhos carregados de intenções mortais e segredos ainda mais sombrios que os que haviam acabado de revelar. O confronto entre poder e verdade estava apenas começando. A figura que emergira das sombras parecia carregar o peso inteiro de um passado que não se apagava. Um fantasma que se recusava a descansar. O sheik bilionário sentiu o ar se tornar mais denso, cada respiração mais pesada, como se aquela presença arrancasse o fôlego de seu palácio e de sua alma. Os olhos do homem, pequenos fariam, fixaram-se, desviava o olhar. Havia ali uma coragem que o desafiava, um fogo secreto que incinerava o medo antes mesmo que ele pudesse tomar forma. Ela apertou discretamente o punho, a adaga oculta sob o vestido. Não era apenas uma luta pelo presente. Era pela essência de tudo o que aquele homem representava, e ao mesmo tempo negava em si mesmo. Quanto tempo você vai fugir das suas próprias sombras? A voz do estranho rasgou o silêncio, carregada de uma dor que parecia se transformar em aço. Quanto tempo vai sustentar esse império de mentiras sobre as ruínas de uma verdade que te assombra? O sheik ergueu o queixo, não por orgulho cegamente irredutível, mas para encarar um passado que pulsava como uma ferida aberta, exposta à intempérie. Silêncio, só o eco dos próprios batimentos, acelerados, enquanto ele deixava que o peso daquela acusação se sedimentasse no ar estagnado do salão. Ela então se adiantou, tornando-se a voz daquele instante. Se veio para destruir, saiba que encontrará mais do que resistência. Encontrará a verdade, e ela não tem medo de se mostrar, mesmo que doa. O homem deu um sorriso amargo, que não alcançava os olhos brilhantes de quem trazia consigo uma tempestade de ressentimentos silenciosos. Verdade? A única verdade que importa está nas escolhas que você se recusou a encarar. Voltou-se para ela, a intensidade no olhar quase cortando a distância entre eles. Você esteve mais perto dela do que imaginava. O sheik sentiu a linha tênue da tensão se esticar entre eles, como um fio prestes a romper. Prove, então, ordenou com firmeza, a voz soando seca, mas carregada de algo que não se deixava esconder completamente. Uma mistura frágil de medo e determinação. Fale, mas saiba que uma vez que a verdade sair, não haverá como voltar atrás. Ela tomou um fôlego profundo, o perfume doce e leve de jasmim envolvendo a cena como um véu tênue de esperança em meio à tormenta. A mulher que você chama de sua aliada não sou eu, sou a filha que seu orgulho esqueceu, a promessa que você abandonou na sombra do poder.
revelou, cada palavra um punhal que perfurava as defesas do sheik. O impacto dessa revelação fez o mundo do sheik despertar num turbilhão. O rosto antes impenetrável vacilou, os olhos piscando, buscando desesperadamente por uma âncora naquele mar de emoções recém-descobertas. Uma filha, murmurou, como se a palavra carregasse um peso quase insuportável, uma culpa soterrada tanto tempo. Antes que pudesse articular mais qualquer coisa, passos súbitos invadiram o corredor. Portas se escancararam com estrondo, e então emergiram da penumbra os homens encapuzados, sombras que pareciam fundir-se com a noite do deserto. O sheik se levantou numa aura de poder inabalável, a presença imponente como uma muralha que desafiava qualquer chance de invasão. Seus olhos se encontraram com os dela. A chama acesa pelo segredo juntos enfrentavam, e o compromisso não dito transformou-se numa promessa silenciosa. Vocês ousam desafiar o sheik bilionário? Sua voz ecoou poderosa, vibrante de autoridade e um toque inesperado de vulnerabilidade diante do que estava em jogo. Os invasores não responderam, mas o silêncio se tornou mais cortante, a tensão vibrando no ar como uma ameaça palpável. Ela estendeu a mão para ele, não em súplica, mas como uma declaração de irmandade, um pacto forjado no fogo da adversidade. O toque queimava como o sol escaldante do deserto, penetrando proteções que até então o sheik acreditava indestrutíveis. Nesta batalha, falou ele, a voz firme, porém carregada de uma novidade dolorida, não estarão só meu império e minha vida, estará meu coração. Os segundos se contorciam em uma eternidade, enquanto os invasores avançavam com a lentidão inevitável daqueles que sabem que o confronto é próximo. De repente, um sussurro cortou o ar. Uma palavra exposta, como uma força que faz tremer as fundações até das maiores fortalezas. Eles sabem quem sou, e não vão parar até me destruir. O sheik estreitou os olhos. A centelha do homem invencível que ele sempre fora brilhou, resistente, contra as sombras que cercavam seu domínio. Mas havia algo mais, um segredo enterrado tão profundo quanto o deserto ao redor. Um segredo que poderia não só derrubar seu império, mas apagar o que restava do homem por trás do sheik bilionário. Enquanto as lâmpadas reluziam baixinho sob a ameaça que avançava, uma voz rasgou a escuridão, com a promessa de uma tempestade ainda maior. O verdadeiro inimigo está entre nós. O olhar do sheik encontrou o dela, e naquele instante, entre as paredes douradas e os desígnios do deserto, todos souberam que o que viria não seria apenas uma batalha por terras ou poder. Seria uma guerra pelo coração, pela verdade e por tudo aquilo que um segredo pode despedaçar ou redimir. E quando o som de passos ecoou pelo corredor ao longe, carregado de presságios e medo, o sheik bilionário soube, com a certeza cortante do aço, que sua vida jamais seria a mesma. Porque uma última porta se abriu, revelando o rosto de alguém que levaria essa tempestade a seu ápice, e nada poderia prepará-lo para o que ele estava prestes a encarar. O silêncio no salão foi quebrado apenas pelo eco sutil dos passos que adentravam na penumbra do palácio. A figura que surgira na soleira da porta trazia consigo o peso de anos guardados em sombras. O sheik bilionário sentiu o ar rarefeito ao redor, como se o próprio destino segurasse a respiração naquele instante. Os olhos do homem,
carregados de uma dor profunda e um rancor que não conseguira apagar, cruzaram os dele com uma intensidade cortante. Era uma acusação muda, uma promessa velada de que o passado jamais perdoara. Ao seu lado, a mulher que se tornara sua inesperada aliada permaneceu firme, os dedos trêmulos por um instante, mas a determinação no olhar resistia à tempestade de emoções. Sob o vestido azul, uma adaga descansava, silenciosa. Prontidão e proteção em cada centímetro. Por quanto tempo continuará fugindo das suas próprias sombras? A voz do estranho, carregada de aço e feridas não cicatrizadas, pareceu reverberar pelas paredes douradas. Cada palavra cortando como uma lâmina invisível. Quanto tempo sustentará esse império de mentiras erguido sobre uma verdade que você não tem coragem de encarar? O sheik levantou o queixo, não com arrogância cega, mas com o peso de alguém que luta para encarar demônios que há muito tinha tentado sepultar. Seus olhos, antes em chamas de soberania, agora refletiam um conflito dimensionado muito além do controle que exercia sobre suas terras e riquezas. O silêncio que se prolongou entre eles teve o sabor amargo da incerteza, um intervalo onde o tempo parecia pesar mais que o ouro que ele ostentava. Então a mulher deu um passo adiante, pronta a ser a voz daquele momento, seu peito agitando-se não de medo, mas de uma coragem incandescente. Se veio para destruir, saberá que encontrará não apenas resistência, mas a verdade nua e crua. Sua voz era firme, carregada de uma dor que lhe moldava a alma. Uma verdade que não teme se revelar, mesmo que atravesse os corações mais endurecidos. O homem esboçou um sorriso cínico, incapaz de alcançar os olhos que brilhavam com fogo e sofrimento. Verdade, a única verdade que importa, mora nas escolhas que você temeria encarar, sheik bilionário. O olhar se voltou para ela, e a intensidade no seu semblante quase parecia cortar o ar. Você esteve mais perto dessa verdade do que imagina. O fio tênue da tensão se estendeu como uma corda próxima a romper. O sheik sentiu o peso da inescapável colisão entre passado e presente. Prove, ordenou, sua voz seca, carregada de uma mistura de medo e decisão. Fale, mas saiba que, uma vez pronunciada, nada poderá ser desfeito. Ela inspirou fundo, enquanto o delicado aroma de jasmim parecia envolver o espaço, criando uma espécie de véu tênue contra a tempestade que se aproximava. A mulher que você chama de aliada não sou eu. Sou a filha que seu orgulho esqueceu, a promessa que você abandonou para proteger seu trono. Revelou com uma voz carregada de emoção contida. Cada palavra um golpe contra as muralhas de falsa segurança que ele construiu. O impacto foi imediato. O rosto austero do sheik vacilou, seus olhos piscando em busca de estabilidade, diante daquela confissão que despedaçava seu mundo com a força de uma tempestade desértica. Uma filha? Murmurou, quase como se temesse proferir aquela palavra, carregada de culpa e segredos há muito enterrados. Antes que pudesse proferir mais alguma coisa, o som estridente de portas sendo arrombadas irrompeu no salão. Da penumbra emergiram homens encapuzados, silentes como a morte, trazendo consigo um aroma de ameaça e caos que se misturava ao perfume de oude e jasmim. O sheik levantou-se com uma autoridade inabalável, sua presença dominando o espaço com o peso de séculos de comando. Seu olhar cruzou o da mulher, que ao seu lado,
havia se tornado a luz dentro daquela escuridão crescente. Vocês ousam desafiar o sheik bilionário? Sua voz ecoou poderosa, vibrante e carregada da fúria contida do homem que ali permanecia invencível. Os invasores permaneceram silenciosos, mas a tensão se tornou palpável, um fio cortante que vibrava entre cada pedra dourada da fortaleza. A mulher estendeu a mão para a porta. Ele, não buscando ajuda, mas selando um pacto silencioso, uma promessa forjada na adversidade e na urgência daquele instante. O toque entre os dois queimava mais intensamente do que o sol escaldante do deserto, quebrando barreiras e revelando ausência de medo diante da incerteza. Nesta batalha, não estarão apenas meu império e minha vida, falou ele, a voz firme, porém perfumada por uma vulnerabilidade inédita. Meu coração também está em jogo. O tempo parecia se esticar, os segundos arrastando-se como se o próprio universo pulsasse naquela tensão. Os invasores avançaram com a lentidão ameaçadora de quem conhece o preço da próxima luta. Um sussurro cortou o ar pesado, uma palavra dita com uma força capaz de estremecer até as pedras mais antigas do palácio. Eles sabem quem eu sou, e não pararão até me destruir. O sheik estreitou os olhos. O fogo indomável daquele homem invencível reacendeu-se diante das sombras que se aproximavam de sua fortaleza. Contudo, havia algo mais profundo ainda, um segredo enterrado nas dunas do tempo, capaz de derrubar seu império e apagar o homem por trás da máscara. Enquanto as luzes douradas tremeluziam sob o peso da iminente tempestade, uma voz rasgou a escuridão, carregando a presciência de que a verdadeira batalha não era contra invasores visíveis, mas contra sombras que se escondiam em sua própria corte. O verdadeiro inimigo está entre nós. Os olhos do sheik encontraram os dela, e naquele instante, entre os lustres dourados e a vastidão implacável do deserto, souberam que o jogo mudara para sempre. Quando os passos retumbaram ao longe, antecipando o que viria, o sheik bilionário sentiu no silêncio que antecedia a tormenta a certeza cruel de que sua vida jamais seria a mesma, pois naquele momento uma última porta se abriu, revelando uma presença ameaçadora, alguém cuja chegada levaria a tempestade a seu ápice. E enquanto o salão mergulhava novamente em sombras densas, somente a chama trêmula da esperança mantinha acesa a promessa de que, mesmo diante do abismo, o amor e a verdade poderiam ser a salvação. O silêncio no salão era pesado, carregado das verdades dolorosas que haviam explodido momentos antes. O sheik bilionário permanecia imóvel, o olhar fixo no horizonte que surgia além das janelas altas. O passado finalmente revelado desdobrava-se diante dele, não mais como uma sombra distante, mas como uma chama intensa que precisava ser enfrentada. A mulher ao seu lado, sua filha oculta, não mais uma desconhecida, mas parte da história que ele havia enterrado em seu coração. A admissão daquela ligação que os unia trouxe consigo o peso da culpa e, ao mesmo tempo, uma tênue esperança. Reconhecer o erro foi o primeiro passo de uma caminhada que estava apenas começando. Eu vivi anos fugindo de algo que agora está diante de mim, murmurou o sheik, a voz rouca, cheia de um pesar contido. Mas não vou fugir mais. Ela sorriu com uma suavidade que pôs fim a tanta tensão. Em seus olhos havia perdão e a promessa de reconstrução. O que antes fora negado,
não voltaria a ser ocultado. O salão já não era apenas um lugar de ouro e poder. Era o palco de uma redenção prestes a acontecer. O homem que governava aquele império de forma austera sentiu pela primeira vez o peso da entrega. Entrega não como derrota, mas como um ato de coragem que lhe permitiria renascer. Os homens encapuzados, que alguns minutos antes desafiavam seu domínio, foram cercados pelos guardas leais, que agora se posicionavam com determinação. A ameaça visível era refreada pelo poder restaurado e pela união fortalecida. Vamos acabar com isso, disse ele, apertando a mão da filha. Juntos, não como inimigos, mas como família. A jovem assentiu e os dois caminharam lado a lado pelo corredor principal, a firmeza em cada passo ecoando a fortaleza que agora erguia-se não só em pedra, mas em laços verdadeiros. Ao chegar ao salão do trono, o sheik respirou fundo e declarou, com a voz que reunia autoridade e vulnerabilidade: chegou a hora de derrubar todas as muralhas que construí, de enfrentar as traições, os medos e as mentiras. O império que desejo governar não será mais feito de segredos, mas de confiança e amor. O eco daquela promessa percorreu o palácio inteiro, reverberando até as últimas pedras do deserto, que parecia finalmente repousar, como se reconhecesse que a tormenta chegara ao fim. No jardim do palácio, onde as primeiras flores timidamente se abriam após uma noite fria, o sheik e sua filha permaneciam lado a lado, sentindo o calor do sol que agora nascia no horizonte. Era um símbolo, um presente da vida, a oportunidade de um novo começo. Caminhando lentamente entre as rosas e jasmins, eles compartilhavam histórias esquecidas, dores e esperanças, criando uma ponte firme sobre o abismo do passado. O sheik encontrou no rosto dela um reflexo da coragem que pôs fim à solidão que o tomava. O amor que nasceu da verdade revigorava seu coração, dissolvendo a armadura que a vida havia forjado com aço e ouro. E enquanto o dia se abria para um céu límpido e promissor, a mulher, que até então fora uma aliada, uma sombra no destino do sheik, revelou-se finalmente a companheira, o amor conquistado entre batalhas e segredos. Ele tomou sua mão, agora sem hesitação, e por um momento breve, mas eterno, tudo o que importava eram os olhos que se encontravam em silêncio. A certeza de que juntos poderiam superar qualquer tempestade. A corte, antes consumida pela intriga, testemunhou a transformação. O povo viu não um monarca impossível, mas um homem capaz de humildade, de perdão e de amar com a profundidade que jamais esperaram dele. As luzes do palácio refletiam no brilho sincero de sorrisos compartilhados, de alianças recompostas. O sheik bilionário havia encontrado, na filha e na mulher ao seu lado, a salvação para seu império e para sua alma. O deserto permaneceu vasto e misterioso, mas dentro daquele reino de ouro, florescia finalmente a esperança. Não mais uma ilusão forjada pelo medo ou pela arrogância, mas uma verdade quente, humana, inevitável. O sheik olhou para o céu que já brilhava com as primeiras estrelas da manhã, a mente agora calma e aberta. Em seu peito, um coração que ousava amar e ser amado. Um coração livre. E assim, sob o mesmo céu que testemunhou tantos segredos, aquela noite findava para dar lugar a um amanhecer de amor, redenção e um novo legado. O legado do sheik bilionário que escolheu se reinventar, para sempre, como homem e como pai. A paz que antes parecia impossível tornou-se real, pulsando em cada gesto, em cada palavra sincera.
Era o fim de um ciclo e o começo de uma vida onde o ouro já não seria a única riqueza. Era o triunfo do coração sobre as sombras. Era finalmente a promessa cumprida.